e no governo municipal. Então, essa é a pergunta para a gente poder fechar e depois as considerações dos senhores, de forma bem rápida. Fez esse silêncio é bom. Eu primeiro. Eu acho que a solução estaria, mais uma vez, talvez estou sendo até repetitivo, é a efetividade da Constituição. Eu acho que a nossa Constituição é uma Constituição analítica, que analisa todos os assuntos, às vezes não tipicamente constitucional, estão presentes nela, como índio, meio ambiente, etc., idoso. Eu acho que efetividade, saúde, cadê a educação, cadê a moradia, o lazer, a alimentação, etc. e tal. E essa questão que os jovens eles continuem, mesmo através hoje mais modernos, das redes sociais, se atualizando das questões, dos fatos sociais que estão acontecendo, e corram atrás. Viajei semana passada por Vale de Jequitinhonha, nunca tinha conhecido. Fui conhecer. Aí tem certo lugar, uma cidadezinha, Santana do Araçaí. Colocaram lá o governo federal estendeu a 116 até pertinho lá, na entrada. Aí você vê o lugarejo, seca, fome, etc. e tal. Por que além da rodovia federal, não realize outros projetos ali para atender aquelas comunidades? Por quê? Porque a gente vê, porque se fizer tudo, esse povo, eu não vou poder contar com essas pessoas para votar em mim. A questão da venda de voto no Brasil, que ainda existe, a compra de voto no Brasil, que ainda existe. Então, é o seguinte, tem que ter vontade política, novas frentes políticas para realizar aí o melhor para a população. Conclusão, então, e reflexo local aí com os senhores. Deixa eu antecipar o Zé, porque senão ele vai me contestar. Ok, pode ser. Então eu tenho que fazer assim, falar primeiro, senão ele me contesta com muita veemência. Eu acho o seguinte, que a situação brasileira, ela passa, evidentemente, pela comunicação. Uma época eu disse isso. Falei, essa bagunça vai melhorar o dia que a plenitude da comunicação chegar. E está chegando com a internet. O povo já está sabendo escrever, mandando recado e está espalhando. Por que isso? Porque quando a comunicação ainda era de certa forma, de certo grupo, ou então não podia falar do fulano que ele mandava prender o Beltrano, quer dizer, era uma imprensa travada, a coisa acontecia dentro dos gabinetes e ninguém sabia. Hoje isso não acontece mais. A plenitude da comunicação está fazendo com que o povo comece a se despertar para a verdadeira democracia, para essa mentirada que está aí, que não leva a lugar nenhum. Eu acho, e deve acontecer daqui para frente, é que nós teremos oportunidade de discutir plenamente o que nós queremos como governo, como patrão, como chefe, para a nossa família, para o nosso povo. O que está acontecendo é que foi este o primeiro movimento que mostrou para o patrão, fulano, eu estou sendo sacrificado aqui embaixo. Você está me matando. Vamos mudar essa situação. Eu pus você aí para me ajudar, né, para me matar. É que está acontecendo isso. É preciso que o político seja pleno de boas intenções. É necessário que o político tenha capacidade de raciocínio. O professor disse um negócio aqui interessante. Para que levou a BR-116 às portas de uma cidade que está morrendo de fome? A princípio, eu penso assim, está fazendo essa estrada para eles saírem de lá e vir para cá. Para fazer o quê? Para entulhar dentro das capitais, das grandes cidades, morrer de fome, se prostituir e acabar a família. É isso que pode acontecer. Porque, na verdade, além, e você disse bem, além da estrada, além desse movimento de fazer com que o cara possa se deslocar facilmente, é necessário que leve condições de sobrevivência e vida digna. Eu também conheço, fui para lá, inaugurando lá um sistema de transmissão da TV Leste. Nós hoje estamos fazendo a propaganda, viu, Dilemar? Okay. Em 270 cidades. Então, eu fui lá inaugurar o sistema de transmissão nosso e percebi que há um verdadeiro desastre social. O que tem que levar lá? É essas oportunidades. Porque enquanto um político leva 2 bilhões para a sua administração própria, esse dinheiro naturalmente serviria
para acabar com muitos problemas do Vale do Jequitinhonha e até do nosso, que está numa miséria, Futebol Clube. Então é isso que eu acho. Esses debates, Dilemar, e você, André, que estão aqui à frente da televisão, eu acho que eles devem ser permanentes. Todos os dias ter um assunto para se falar, ter uma ideia para se colocar para a própria comunidade universitária que nós temos. Nós já passamos, veja bem, os interesses são tão grandes, pessoais, que até os objetos de educação, as universidades, sofrem perseguições políticas sem nenhuma necessidade. Então nós precisamos acabar com isso, começar a pôr isso para fora. Nós precisamos de uma cidade organizada. Aliás, nós devemos, como o Zé Altino fala, de ter a nossa casa organizada, a nossa rua organizada, a nossa cidade, nosso bairro organizado, a nossa cidade organizada, o nosso estado e o nosso país. Agora, nós estamos naquela fase em que o cara se elege e quer se completar com o cargo. Você parar com isso. Eu fiquei 8 anos na política. Eu gastei todo o meu dinheiro de reserva pessoal, eu gastei na política, porque eu não aceitava a passagem do governo. Eu não aceitava a mordomia de ninguém, eu só fazia como eu. Por quê? Porque eu já achava que eu estava sendo privilegiado de, em ter chegado aqui há 50 anos, e estar participando de um processo político na minha cidade. Já era uma honra, não era necessário eu roubar. Ao passo que, de quando em quando, eu tinha que parar uma pessoa, para aí, fulano. Para de explorar o seu município, que nós não vamos aguentar pagar a sua ambição. É preciso que tenha um nível político assim. E eu, quando eu falo isso, às vezes eu volto a ser antipático. O coronel Altino Machado de Oliveira, coronel, tido como valentão na cidade, aí, era tão valente que criou uma faculdade. Olha bem a mentalidade do homem. Criou uma faculdade, lutou por ela até a morte. Gastou dinheiro dele e da mulher dele, que é a dona Aurita, que mandava nele, né? fez com que a cidade, ao invés dele sair falando, todo mundo falando dele, ele entregou para a cidade uma bela de uma faculdade. Da mesma forma, quantos coronéis, você hoje, coronel de reserva, aonde você está? Você está dentro de uma universidade, administrando um abacaxi enorme que nós encontramos, eu também faço parte dessa administração. Então, é por isso que eu defendo os militares. Quando a Revolução se instalou, estava com a mesma anarquia de que estamos começando hoje. Foi preciso que a Revolução acontecesse, o poder mais forte assumisse. E o que aconteceu? O país que tinha 5.000 quilômetros quadrados lineares de estrada, quando a Revolução saiu e foi alternado o poder de 5 em 5 anos, quando ela deixou o poder, ela deixou o país com 55.000 quilômetros de estradas asfaltadas, com estradas tipo rasgada e não acabada, que é a Transamazônica, e 3 autoestradas que o Brasil nem conhecia. Uma delas, a Rio-São Paulo. Energia, nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos um bloco para poder falar assim, esse poste gera energia suficiente para o governador Valadares. É tanto que no Rio de Janeiro, o ditado da época era Rio de Janeiro, cidade que me seduz. De dia falta água, de noite falta luz. E queria industrializar o país. A Revolução implantou os 4 maiores sistemas hidrelétricos do mundo. E ninguém falou nada. Fez comunicação, que antes a gente pode telefonar para o Rio de Janeiro, e eu era dessa época, que também tem 73 anos, para nós falarmos para o Rio, São Paulo, ou Salvador, ou Belo Horizonte, a demora era de 4 a 12 horas. Você fazia o pedido à companhia telefônica. Quando o governo revolucionário saiu, nós tínhamos a Embratel, descagem direta à distância. Eu, como secretário de turismo, inaugurei em Chonim, viu, doutor? O telefone de descagem direta internacional, que foi o DDI, falando com os brasileiros nos Estados Unidos. Quer dizer, é preciso que se fale essas coisas, para que ninguém fique assim, a Revolução matou tanto. Quem é que está matando mais? A Revolução, naquele período, deve ter matado uns 1.000, com os que hoje estão aí, que já mataram mais de 50.000. É isso que precisa ser colocado. Não se pode jogar pedra sem conhecer. Você tem que conhecer a vítima para poder jogar pedra. Eu acho que o governo revolucionário foi o melhor bem que o Brasil teve nos últimos 100 anos. Agora, é claro, vai entregar para um pleno regime democrático. O que aconteceu?
Nós estamos hoje vivendo um caos. Um caos. Eu vou querer os mesmos segundos. Então, Esses mesmos poucos ou segundos. menos segundos. Eu te falei antes que ele ia Ou me menos segundos. Isso é uma injustiça que o Laércio Bill, viu, que está cometendo aqui, né? É injustiça. Falar que a Revolução fez DDI e o cacete. A primeira telefone que teve isso no Brasil foi a de Governador Valadares, fundada por um valadarense chamado Laércio Bill. Mas ele fez E regionalmente. foi tomada pela Revolução, desapropriada, numa sacanagem desgraçada, porque ela era tronco do norte e nordeste do país. Nós perdemos isso. A outra lá, de Uberlândia, que era 1000 vezes pior do que a nossa, como tinha um senhor chamado Rondon Pacheco, que naquela época já exercia o poder político para atender aos interesses comerciais, não deixou desapropriar. E hoje é o que transforma Uberlândia, e hoje gera 50 mil empregos em Uberlândia, porque a Telefônica lá faz esses convênios privilegiados com essas empresas de telemarketing. É o maior empregador de Uberlândia, 55 mil empregos. Quer dizer, mas nós tínhamos a nossa, nós tínhamos a qualidade da nossa, que foi tomada pela CDMIG. Eu vou pedir um debate só desse assunto. Você vai ver, mas Valadares foi premiado. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, essas manifestações, esses movimentos, mostram o quanto é maravilhoso nosso país, Márcio. O que aconteceu na realidade com essas manifestações? Que, de repente, o povo descobriu que não existia poder nos políticos. De repente, descobriu que eles estavam nus, como o rei estava nu. Então, descobriram a forma de chegar, a forma de contestar. Esta forma nova que o povo implantou no Brasil, essa vai durar. E o problema de governos revolucionários, como o Edson põe, é que eles esquecem que o poder não é duradouro, ele muda. E o mal que eles fizeram foi exatamente castrar as usinas e as forjas da formação política do país. Quer dizer, perdeu a participação popular, perdeu todo mundo. Eu quero lembrar que eu não considero ditadura, porque o governo militar fez o maior partido político que existia no Ocidente, que foi a Arena. Como é que se explica que a ditadura faz um partido político daquele tamanho, rapaz? Quer dizer, houve a sem-vergonhice generalizada dos políticos que acompanhavam aqueles militares. E que hoje eles estão renegando, porque não querem nem chegar perto. Hoje estão sacaneando militar de tudo que é jeito. Sem nenhum direito de fazer isso. Porque eles acompanharam, eles é que deram embasamento ao poder dos militares, quando os militares estavam no poder. Mas a verdade é que hoje essa movimentação, essas manifestações todas foram maravilhosas. E Valadares deu um exemplo espetacular. Nós não quebramos para-brisa de ônibus, nós não quebramos nada, não houve manifestação violenta, não houve nada. Nós não vamos deixar de olhar o todo para olhar um ou outro pequeno incidente que ocorreu aqui, ali, entre polícia, menino, qualquer coisa assim. Não, vamos olhar o todo. Realmente a manifestação de Valadares foi um espetáculo. Nós vamos lembrar que nós temos um problema de transporte público, nós somos uma cidade que não temos um terminal rodoviário decente. Isso fica na frente do meu escritório, eu estou vendo lá as senhoras grávidas, 75% dos usuários de ônibus na nossa cidade de transporte coletivo são do sexo feminino. E o sofrimento daquele pessoal no sol, em pé, numa calçada estreita, cheio de vendedor ambulante, essa coisa toda, você não tem um terminal rodoviário urbano na nossa cidade. E você vê, a manifestação não tocou nisso. Quer dizer, houve realmente. A manifestação serviu, sim, para mostrar que o político no Brasil está nu, está pelado. Ele não tem o poder que ele procurava impressionar a grande massa. Ele não tem esse poder. A massa é o poder dele, a hora que vota nele para ir para lá. Por isso que a gente tem que lembrar a massa. Olha o voto que você dá. Ok. André? Olha, eu acho que o momento é de pensar de que forma historicamente essas manifestações vão ficar, de que forma vão entrar para a história. Fiquei tentando imaginar aqui, durante quantas décadas, séculos, se falou em inflação no Brasil. Inflação alta, inflação absurda, inflação diária, até que o Plano Real, lá em 94, conseguiu dar um jeito e, a partir daí, foi uma evolução. Da mesma forma, eu imagino que essas manifestações, elas são uma etapa de uma evolução social, uma evolução, uma maturidade, melhor dizendo, da forma como o cidadão
ver a política, ver os seus representantes, ver as instituições, os órgãos públicos que o representam. Como eu disse antes, há uma década, há 2 décadas, as pessoas, né, houve um processo de melhora natural da educação no país, é claro, tem muita coisa a se melhorar ainda, mas houve uma evolução da educação no país e as pessoas, em determinados momentos da história do Brasil recente, se posicionaram contra o governo vigente, se posicionaram contra uma determinada política econômica e conseguiram fazer história naquele momento. Mas não tinham os canais de comunicação para fazer isso. Hoje tem os canais de comunicação. A próxima etapa, eu acho que é uma conscientização ainda maior das pessoas, um aprendizado ainda maior de como utilizar esses canais de comunicação para dar os passos seguintes. Talvez os passos seguintes sejam quais? Seja a evolução da Constituição brasileira, seja o fim das brechas constitucionais que existem, seja a evolução da forma como as pessoas, como os políticos olham para a sociedade, mas mudanças fundamentais, e uma que não foi falada aqui, a reforma tributária, que é uma essencial e que nos próximos anos vai precisar necessariamente ser pauta do Congresso Nacional, do governo federal, vai precisar ser feita e a partir de agora, com essas manifestações, esse tipo de demanda da população vai passar a ser exigência, não vai passar a ser mais demanda, não vai ser mais uma necessidade, vai ser uma exigência e vai ser uma cobrança. Esse posicionamento da população e das pessoas que foram às ruas agora é que eu espero. As próximas gerações precisam se habituar a isso, através da melhoria da educação, de uma educação política nas escolas, coisa que não existe. É uma pena que foi suprimido o método Paulo Freire lá na década de 70, né? Talvez hoje a visão do brasileiro fosse outra, mas as manifestações são um grito de independência, talvez. Agora, a conscientização dessas pessoas, no futuro, não pode ser... O que você está manifestando contra o quê? Contra a corrupção. Não é uma coisa palpável, não é uma coisa que você pega e fala assim, beleza, o que nós vamos fazer a partir de agora para acabar com a corrupção? Não, você tem instrumentos legais, você tem instrumentos e você vai precisar criar novos instrumentos para combater a forma como a política hoje de fato. Eu diria que é uma maturidade da democracia no Brasil, que, como disse o professor André, ainda é muito nova. Mas eu acredito que essas manifestações podem ter sido o primeiro passo para as próximas décadas. Santo Fonseca. Bom, as considerações de todos são interessantíssimas, né? Até esse debate particular aí do Edson com o Zé Altino, nós vamos ter que marcar numa arena específica, num MMA, chega numa vou relembrar aqui um fato histórico. Na eleição presidencial americana em que John Kennedy foi eleito, pela primeira vez a televisão foi usada na campanha política. E num dos debates, um discurso do John Kennedy naquele momento, porque ele era tido como o azarão naquela disputa, que mudou a história daquela eleição, ele foi eleito. Então, a sua pergunta, qual o reflexo disso para o Brasil, primeiro? Nas próximas eleições, já são no ano que vem, a força dessas redes sociais, elas serão imensas e vão decidir o destino eleitoral do Brasil. E o que me faz acreditar mais nisso ainda é a preocupação que hoje todos os políticos têm com as redes sociais. Porque é uma coisa que não é nova, contudo, a força dela no momento é nova. E a possibilidade dela ser utilizada num processo eleitoral está deixando o político aí de cabelo arrepiado e sem dormir. Por um simples detalhe, ele não tem o controle. E quando a gente não tem o controle de alguma coisa, isso nos amedronta. Isso vai à deriva. Mas, graças a Deus, isso é para o nosso bem. Então, o reflexo político, primeira coisa, reflexo político. E já nas próximas eleições, em nível nacional. Segundo, o reflexo vai ser administrativo, no aspecto da gestão pública, tanto em nível
federal, estadual e municipal. Alguma coisinha já está acontecendo aí. Existem municípios que estão revendo critérios de licitação para o transporte público, principalmente. Se pegar no transporte público, porque foi o estupim lá. Mas o problema é generalizado. Hoje, o processo administrativo, né, em municípios, principalmente pequenos, que são a grande maioria no Brasil, ele é formatado para se viabilizar a corrupção e o desvio do recurso. Isso vai sofrer influência também. Mesmo porque a tecnologia ela está empurrando até o desonesto para a honestidade. Ele não é desonesto, não é porque ele não quer, não, é porque não está tendo jeito.